Fort Knox, Hangar 18, Camp Hero e o gigantesco data center construído pelo governo para coletar informações confidenciais, possivelmente sobre você. As instalações secretas mais polêmicas dos Estados Unidos. Segurança extrema. Ordens para matar invasores. Espaço aéreo restrito. O que acontece dentro destas áreas fortificadas para que o governo tome medidas tão radicais? Novas evidências revelam que alguns destes lugares secretos podem conter informações e tecnologias que colocam o mundo inteiro em risco. Mas os governos estão protegendo seus cidadãos ou a si mesmos? De armas biológicas à tecnologia extraterrestre, vamos revelar a verdade chocante que o governo esconde em seus depósitos secretos. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo das conspirações, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. O Fort Knox, em Louisville, Kentucky. Construído em 1937 como depósito das reservas de ouro da nação, ele é protegido por grossas paredes com 1,20 m de puro granito, uma porta à prova de explosão de 22 toneladas, janelas à prova de balas e um cofre com 70 centímetros de espessura capaz de resistir ao impacto de uma bomba atômica. Além de supostas medidas de segurança como cercas elétricas, um fosso, armadilhas de gás venenoso e até um sistema de inundação de emergência. Especialistas acreditam que, ao longo dos anos, o Fort Knox protegeu itens de grande valor como a coroa sagrada da Hungria, uma grande coleção de drogas opiáceas e tecnologia extraterrestre. Acredita-se que o Fort Knox abriga 30 mil soldados que vigiam 4 milhões e 175 mil quilos de ouro avaliados em cerca de 168 bilhões de dólares. Mas, de acordo com alguns, este ouro não é visto há décadas. Arquivo confidencial. Operação Lingote. 1953. Oficiais da administração Eisenhower chegam ao Fort Knox para contar o ouro. Eisenhower foi uma figura muito importante na história americana. Ele foi um estrategista militar muito poderoso e respeitado. Ele saiu da Segunda Guerra Mundial como um herói. O país adorava Eisenhower. Poucos testemunham a auditoria e ninguém questiona a integridade dos homens de Eisenhower. O Fort Knox nunca mais foi auditado. Mas uma visita particular em 1970 pode ter revelado evidências de que o Fort Knox não é o que parece. Em 1974, um grupo de congressistas desconfia de que o ouro pode não estar lá. 4 deles são convidados para uma visita, mas apenas parte do depósito é mostrada. Fotos mostram barras de ouro pálidas demais para serem verdadeiras. Mas se ninguém vê o ouro há décadas, como podemos saber que ele está lá? Um homem pode ter pagado um preço alto pela verdade. Arquivo confidencial. Dominique Strauss-Kahn. 13 de maio de 2011. A polícia de Nova York prende o presidente do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn, acusado de assédio sexual. Mas para muitos especialistas é uma armação, criada para impedi-lo de divulgar alegações explosivas sobre o Fort Knox. O Serviço de Segurança Federal da Rússia alega que Strauss-Kahn estava prestes a revelar que o Fort Knox não contém nenhum ouro. Agentes rebeldes da CIA teriam encorajado Strauss-Kahn a revelar a verdade explosiva. Mas quando o congressista americano Ron Paul exigiu uma auditoria do Fort Knox, seu pedido foi negado. Até hoje, o Fort Knox nunca passou por uma auditoria completa.
Especialistas acreditam que se o ouro tiver realmente desaparecido, os sistemas financeiros dos Estados Unidos e de todo o mundo entrarão em colapso imediato. Mas o Fort Knox está realmente vazio? Todos os guardas e medidas de segurança servem apenas para manter a ilusão da riqueza americana? Ou suas instalações guardam um segredo ainda mais obscuro? Hoje, muitos especialistas acreditam que o Fort Knox é um depósito de segurança máxima para tecnologia extraterrestre, recuperada de OVNIs acidentados, como o famoso disco voador de Roswell em 1947. Para alguns especialistas, para analisar a tecnologia extraterrestre de vários incidentes ultrasecretos envolvendo OVNIs ao longo dos anos, o governo precisava de um lugar para guardar os destroços alienígenas. E que lugar melhor do que os cofres subterrâneos do Fort Knox? Seria o Fort Knox um museu ultrasecreto para tecnologia extraterrestre recuperada? A seguir, um depósito secreto que pode estar expandindo o poder dos Estados Unidos para além do sistema solar. Julho de 1947. Poucos dias após o famoso incidente de Roswell, um disco voador é supostamente transportado através do deserto até uma base confidencial. Existem relatos conflitantes sobre o que aconteceu com a nave de Roswell. Nós acreditamos que a nave em si foi enviada a Dayton, Ohio, até a base da Força Aérea Wright-Patterson, na época chamado Campo Wright. Lá eles iam examinar direito o que tinham recuperado. Mas, de acordo com a versão oficial, foi apenas um balão meteorológico que não justificava uma investigação. A base da Força Aérea Wright-Patterson seria a maior, mais segura e mais misteriosa base da Força Aérea nos Estados Unidos. Sua divisão de tecnologia estrangeira é responsável por grandes avanços na aviação. Seus sistemas de segurança são altamente modernos, mantendo os intrusos do lado de fora e os segredos do lado de dentro. E ela abriga uma unidade de armazenamento ultra segura. O Hangar 18 está na vanguarda da tecnologia de aviação americana há mais de um século. Um telegrama de 8 de julho de 1947 é enviado do quartel-general do FBI em Dallas, no Texas, a Cincinnati, em Ohio. O documento afirma que um disco está sendo transportado do Campo Wright via avião espacial para exames. Um relatório secreto para o então diretor do FBI, J. Edgar Hoover, afirma que o disco voador continha os corpos de 3 extraterrestres com 1,20 m de altura, usando trajes metálicos prateados. Mas os corpos e a espaçonave desaparecem de vista. Muitos acreditam que foram para o Hangar 18 da base Wright-Patterson. O que os documentos do FBI não revelam é que um dos pilotos extraterrestres pode ter sobrevivido à queda. De acordo com um informante militar, o coronel Marion Magruder, a Força Aérea Americana deteve e interrogou um piloto extraterrestre na base da Força Aérea Wright-Patterson. Se o relato de Magruder for verdadeiro, o alienígena ainda pode estar detido nas profundezas da base? Outro oficial da Força Aérea, o capitão Robert Collins, confirma a alegação de Magruder. Collins diz que a Força Aérea construiu instalações subterrâneas secretas para armazenar, examinar e interrogar extraterrestres. Collins vai além. Ele alega que todas as operações secretas da aviação militar americana passam pela base Wright-Patterson. Estaria o governo americano escondendo tecnologia e restos mortais extraterrestres? Wright-Patterson parece ser a única base militar envolvida em todos os avanços tecnológicos feitos pela Força Aérea Americana. Supostamente, o que aconteceu foi o seguinte. Empresas como a Lockheed Martin e a Litton, essas grandes corporações, receberam uma tecnologia com uma ordem. Peguem essas coisas, façam a engenharia reversa, desenvolvam, e vocês podem ficar com a patente e lucrar com elas. O que o governo americano recebeu em troca da tecnologia? Armas avançadas para alcançar seus objetivos e o controle sobre essa tecnologia. Especialistas afirmam que após o incidente, a base Wright-Patterson torna-se um grande centro para o desenvolvimento de aeronaves e armas. Este fato pode ser uma consequência direta da engenharia reversa de tecnologia extraterrestre no Hangar 18? Para alguns, a tecnologia alienígena não é o único segredo que ele abriga.
Arquivo confidencial. G-Glock. Várias investigações ligam a base da Força Aérea Wright-Patterson a uma misteriosa arma nazista. O instrumento conhecido como Die-Glocke, ou sino nazista, foi algo que até os últimos dias da guerra, Hitler queria fabricar, ele queria dominá-lo, queria criá-lo, o que quer que fosse. A questão é, o que ele era? Pouca gente sabe do que o sino nazista realmente era capaz. Alguns propõem que era uma máquina do tempo. Outros acreditam que era uma arma antigravitacional, algo que ele usaria na guerra para enfrentar as forças americanas e soviéticas que estavam se aproximando da Alemanha. Especialistas acreditam que o sino caiu em mãos americanas ao final da guerra. Ele estaria escondido no hangar 18, ainda revelando segredos 70 anos depois? E seria esta a única superarma nazista guardada a 7 chaves pelos Estados Unidos? A seguir, nós revelamos outro depósito secreto do governo que pode abrigar a arma terrestre mais letal de todas. Do desaparecimento de ouro que pode derrubar governos a armas futuristas, o domínio do mundo pode depender da capacidade de uma nação de manter seus segredos mais obscuros longe dos olhos do público. Mas o que acontece quando a arma não é tecnológica, e sim biológica? Arquivo confidencial. O projeto Montauk. Montauk, em Long Island. Os Hamptons são onde nova-iorquinos endinheirados passam o verão. Mas sem que eles saibam, uma instalação secreta próxima pode abrigar pesadelos. Originalmente disfarçado como um vilarejo pesqueiro, o Camp Hero é, na verdade, uma série de bunkers criado para alertar as forças armadas americanas sobre a invasão de submarinos alemães. Mas durante a Guerra Fria, ele assumiu um papel mais sinistro. Alguns acreditam que o Camp Hero testou os limites da ciência realizando experimentos macabros de exposição à radiação, injeção de plutônio e controle mental, matando centenas de vítimas no processo. Como o Camp Hero escondeu décadas de experimentos humanos? Hoje, os especialistas apontam para uma instalação subterrânea secreta. Vítimas dos experimentos descrevem um complexo de 9 andares com um sistema de túneis e câmeras. Agrimensores confirmaram que existem evidências de uma estrutura abaixo do Camp Hero, mas todas as entradas são ocultas. De acordo com algumas fontes, o Camp Hero fez experimentos não só com homens alistados, mas também com a população civil local. Algumas pessoas acreditam que certos vírus modernos foram criados para afetar a raça humana, incluindo SARS, H1N1, AIDS e possivelmente até o Ebola. Certas cepas de varíola certamente foram desenvolvidas pelo nosso governo e por outros como armas. Muitos acreditam que o Camp Hero é a base secreta de uma das armas biológicas mais diabólicas já criadas. Ex-funcionários do centro testemunharam que houve grandes vazamentos de vírus criados em laboratório. Germes que escaparam das instalações e podem causar epidemias. Arquivo confidencial. Operação Paperclip. Foi um acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos para dividir os cientistas da Alemanha nazista. Eles eram muito inteligentes e estavam criando tecnologias que a raça humana nunca tinha visto antes. Nas redondezas do Camp Hero, a cidade de Old Lyme desconhece os projetos secretos do governo conduzidos na área. Eles receberam imunidade total por quaisquer crimes de guerra que pudessem ter cometido. Foram perdoados por tudo que fizeram de errado durante a guerra. Eles passaram a viver em solo americano e a trabalhar para as Forças Armadas e para o governo americano. Agora protegido nos Estados Unidos, o cientista alemão Erich Traub supostamente desenvolve o método perfeito de infecção, criando uma bactéria que pode ser transmitida por insetos. A doença pode se espalhar rapidamente, com a capacidade de matar milhões. Uma invenção biológica letal escapou do laboratório e infectou a cidade de Old Lyme? Verão de 1975. Graças ao filme Tubarão, de Steven Spielberg, todos na costa leste americana têm medo de entrar no mar.
Mas, sem que os moradores de Old Lyme saibam, um perigo de outro tipo está prestes a atacar. Quase do dia para a noite, a cidade se torna o epicentro mundial da doença de Lyme. A doença de Lyme vazou do Camp Hero e infectou a costa de Connecticut? Eu acho que o povo americano merece saber isso e muito mais. O povo americano, o povo do mundo inteiro, merece saber a história completa desse fenômeno em termos políticos, sociais e científicos. O Camp Hero foi fechado em 1984, mas seu legado terrível pode sobreviver no número recorde de casos de doença de Lyme que continuam afetando a área. Ouro perdido, tecnologia extraterrestre, armas biológicas terríveis. Depósitos do governo abrigam segredos letais para proteger o público? Nós vamos revelar a instalação governamental mais assustadora de todas, construída com o propósito único de controlar o futuro. Hoje, existe uma nova instalação secreta que pode determinar o futuro de toda a humanidade. Nos confins do deserto de Utah, nos Estados Unidos, foi construída uma super fortaleza de inteligência de 2 bilhões de dólares. É o Data Center de Utah da Agência Nacional de Segurança. Em operação desde 2013, seu propósito é rastrear a movimentação online de todos os indivíduos do planeta e criar a base de dados de inteligência mais ampla da história. O Washington Post relatou recentemente que as agências de inteligência americanas podem ter acesso aos servidores centrais de 9 das maiores empresas de tecnologia do país, incluindo Microsoft, Apple, Google, Yahoo e Facebook. Toda a informação digital do mundo pode fluir por seus corredores. Cada e-mail, ligação telefônica, mensagem de texto e transação. E não há garantias de que a invasão de privacidade pare por aí. Finanças pessoais, crenças políticas e registros médicos particulares já podem estar sob o microscópio da inteligência americana. Os senadores Ron Wyden, do Oregon, e Mark Udall, do Colorado, escreveram em uma carta recente ao Procurador-Geral dos Estados Unidos. Há uma lacuna considerável entre o que a maioria dos americanos acha que a lei permite e o que o governo afirma em segredo que a lei permite. A informação coletada pelo Data Center de Utah pode permitir que o governo espione cada pessoa do planeta com o apertar de uma tecla. Com a nova instalação do governo em operação, o conhecimento já é mais do que poder. Ele pode ser a maior ameaça à liberdade que o mundo já conheceu. Os líderes mundiais têm uma sede ilimitada pelo poder. Quando sentem o gostinho do poder, eu acredito que, no fundo, eles são capazes de fazer qualquer coisa para manter o controle e manter o poder que eles têm. Arquivos confidenciais.